Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos. Hoje nós vamos ver Isaías capítulo 40, versos 29 a 31. É um texto bastante conhecido e muito lindo, que tem promessas maravilhosas para nós. Então o texto diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que promessa maravilhosa, né? Dizendo que nós seremos fortalecidos pelo Senhor nos dias em que estivermos cansados, exaustos e sem forças. Né? Um versículo antes, eu acredito que ele traz algo muito, muito importante para a gente juntar com essa promessa. No verso 28, que diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, olha que interessante. Aqui Isaías, ele fala, né, da grandiosidade de Deus. Ele fala que nós temos um Deus que não se cansa, um Deus que não perde as forças, né? E aí, logo em seguida, ele traz essa promessa que a gente acabou de ler. Esse Deus que não se cansa, esse Deus que é insondável, esse Deus que é todo-poderoso, ele dá força ao cansado. Ele olha para nós e nos revigora, e nos levanta. Né? Ele olha para a nossa condição de exaustão, ele olha para a nossa condição de caídos e ele nos levanta, ele nos traz vigor. Diz aqui, né, que ele traz sobre nós aquilo que nós precisamos, né? Ele olha para nós e ele diz: Você está cansado? Eu te dou forças, eu te dou descanso. Você está exausto? Eu revigoro a sua vida, eu te trago vigor, né? E aí a gente pode juntar aí, né, esses versículos e trazer para a nossa vida. Olha que interessante, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não se cansa, ele se compadece de nós. Ele se compadece de quando estamos cansados. E olha que nós nos cansamos com muita facilidade, né? É uma realidade que nós temos que lidar, que nós temos que encarar. Né? Nós somos limitados, frágeis, e nos cansamos com muita facilidade. Né? Nos sentimos dessa maneira. E a palavra de Deus diz que ele se compadece dessa nossa situação, dessa nossa condição. E ele vem e age a nosso favor. Também o texto fala que Deus é todo-poderoso, que ele não se cansa, ele tem todo o poder, ele tem toda a força. E aí, então, aquilo que ele tem, ele nos dá. Né? Ele nos dá o vigor que é dele, a força que é dele, né? O poder que é dele. Então, esse Deus todo-poderoso, ele nos dá aquilo que ele tem, né? Aquilo que vem dele. Essa força vem dele. A vitalidade, o sopro de vida, a condição de estar vivos, vem dele. Né? E isso é extremamente importante da gente compreender. Se eu tenho força, se nós temos forças, se nós temos vigor, se nós nos levantamos a cada dia, é porque Ele nos dá. Ele concede que nós tenhamos todas essas coisas. Né? E então o texto ele chama a nossa atenção, dizendo que esse Deus Todo-Poderoso, ele tem tudo isso para nos dar. E é interessante que o texto ainda pontua falando dos jovens, né? Porque é uma coisa meio natural a gente falar que o jovem é cheio de vigor, é cheio de força, de vitalidade. Mas aqui o texto está nivelando todo mundo, dizendo que até esses jovens que, naturalmente, por estarem numa condição de vida onde
ainda, né, não tem aquele cansaço, aquelas dores que a gente tem. Até os jovens, eles se cansam. Então, aqui o texto, ele nivela dizendo que todos nós carecemos, necessitamos de Deus, necessitamos da força que vem de Deus, necessitamos do vigor que vem dele, né? Então, todos nós estamos sujeitos ao cansaço, sujeitos à exaustão, a nos sentir muitas vezes sem forças e sem vigor, né? Todos nós, independente de idade, independente de condição física, existem cansaços, inclusive, que nem são físicos, mas são emocionais, mentais. Não sei se você já passou por isso, mas você não está nem cansado fisicamente, mas a sua mente está tão cansada que parece que seu corpo está doendo, está dolorido, mas não é nem físico o problema. É emocional, é mental. Então a gente se cansa de diversas maneiras, né? E aqui então diz que todos nós necessitamos dessa força que vem do Senhor, desse vigor que vem dele, né? E aí a promessa ela traz uma explicação extremamente importante, que esse vigor, essa força, esse renovar, né, que vem de Deus e Deus deseja nos dar, não é simplesmente para aquele que está cansado, mas é para aquele que espera no Senhor, né? Então a promessa é que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças, elas serão renovadas, né? Terão o seu vigor renovado. Cada situação enfrentada, cada inimigo derrotado, né? Quando nós esperamos nele, quando depositamos a nossa confiança nele, a promessa é de que as nossas forças se renovarão, e se renovarão, e se renovarão. Olha que promessa maravilhosa. Graças a Deus por isso. Nós podemos contar com esse favor de Deus, entendendo cada situação, cada momento onde me sinto fraca, onde me sinto cansada, exausta, sem vigor, sem forças, eu posso entender que quando eu espero nele, ele me levanta, ele me revigora, ele renova as minhas forças. E para terminar, eu gostaria de voltar para aquele destaque que eu dei daquele versículo 28, né? Que Deus, ele é todo poderoso e ele tem toda a força, todo o vigor, ele não se cansa, mas ele olha para nós e ele se compadece de nós. E isso é um grande ensinamento que esse texto pode nos trazer, né? De que nós também devemos nos compadecer daqueles que se cansam. Talvez, em muitos momentos, a gente é tentado a julgar as pessoas que estão cansadas, estão deprimidas, estão se sentindo derrotadas, estão sem vigor, sem ânimo, sem força, né? E muitas vezes a gente é tentado a julgar essas pessoas, de repente se colocando até numa posição superior. Não, eu estou bem, eu estou fazendo, eu estou realizando, né? O texto já começa nos nivelando. Terão momentos na nossa vida de exaustão, de cansaço, de sentimento de que não vamos conseguir, de que não temos força, né? E esse Deus que não se cansa, ele não se cansa, a gente se cansa. Ele não julga, mas ele se compadece. Então, que a gente aprenda, né, com esse texto, a nos compadecer daqueles que estão ao nosso redor. Se estamos bem hoje e tem alguém ao nosso lado que está cansado, desistido, deprimido, sem forças, que a gente se compadeça dessas pessoas e que a gente se coloque sempre à disposição para ajudar, né? E também que a gente tenha sempre a humildade de ser ajudado. Isso é extremamente importante para a nossa dinâmica de vida, no nosso dia a dia. É assim que a Bíblia nos ensina, né? Dar aquilo que nós recebemos de graça e receber também aquilo que nos dão, né? E entender que Deus, ele é infinitamente superior a nós, e ao invés de nos julgar, ele se compadece. Que nós aprendamos com esse texto a viver dessa maneira, a ter empatia, porque Deus tem empatia. Deus, ele se compadece. Então, que nós
possamos pedir ao Senhor, a todo momento, em todo momento, em cada situação, Senhor, que meu coração, ele seja um coração que tenha empatia, que se compadeça das pessoas que estão ao meu redor, né? E que a gente tenha também o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus tem, diretamente dele ou através das pessoas que estão ao nosso redor também. E um segundo ponto, que esse Deus todo-poderoso, ele nos chama a ter um relacionamento de confiança com ele. Diz que aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, é que terão as suas forças renovadas, é que receberão esse favor do Senhor. Esse é um convite para um relacionamento com ele, de confiança. A gente só confia em quem a gente conhece, né? Então é um convite para conhecer mais ao Senhor, a aprender a descansar mais nele, a confiar nele em toda e qualquer situação da nossa vida, né? Entendendo que nele nós temos descanso, nós podemos descansar, nós podemos confiar, nós podemos ter esta certeza de que ele faz, de que ele deseja fazer e que ele fará na nossa vida todas estas coisas que ele nos promete. Então, que em nome de Jesus a gente busque no Senhor, né, em cima desse texto que está nos ministrando, aprender a confiar nele, a descansar nele, ter esta certeza de que a cada momento da nossa vida ele nos dá forças, ele renova o nosso vigor, ele renova as nossas forças, né? E aprender dele, de que esse Deus que se compadece tanto de nós, que nos ama tanto, né? De alguém que o ajude. E que a nossa ajuda naquele momento seja muito importante, mas a maior ajuda que nós podemos dar é levar estas pessoas ao Senhor, né? Ao Senhor através do nosso testemunho, através daquilo que nós pregamos e principalmente daquilo que nós vivemos, né? Que as pessoas aprendam a ver na nossa vida essa confiança, esse relacionamento nosso com Deus e que elas desejem ter esse relacionamento também com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você tenha aí um restante de semana maravilhoso na presença do Senhor. Vamos orar por isso. Senhor, muito obrigada pelo teu amor infinito, pela tua graça, muito obrigada pela tua palavra que nos renova a cada manhã, a tua palavra que nos alimenta a cada instante. Muito obrigada por cada promessa que o Senhor deixou registrada, dizendo o quanto o Senhor deseja nos abençoar, o quanto o Senhor deseja vir com o teu favor sobre a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, que nós hoje possamos estar ainda um pouquinho mais perto do Senhor, um relacionamento ainda mais íntimo e mais profundo com o Senhor, confiando, descansando que o Senhor é aquele que deseja nos dar força, nos dar vigor, renovar, que a gente vai correr e não vai se cansar. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem coisas tão fantásticas para realizar na nossa vida. E que isso seja um testemunho para as pessoas. Que as pessoas ao nosso redor também possam descobrir, como nós descobrimos, que no Senhor elas podem ter força, elas podem ter vigor, elas podem ser renovadas a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos por isso, Pai, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe. Se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.